Oi, terceiro, tudo bom? Vou explicar aí dois conceitos aí que envolvem estudo da reta. A aula passada, da semana passada, nós vimos a distância entre dois pontos na reta, né? Então, a gente calculou aqui a distância de A até B, por exemplo. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a equação geral da reta, tá? Que é depois. E agora, primeiro, a gente vai achar o ponto médio de um segmento de reta. de reta. Então, eu vou calcular aqui, ó, a metade, tá? Quanto que vale, então, o ponto médio do x1 até o x2 e do y1 até o y2, que aqui no conceito tá como xa e xb, que é a mesma coisa do jeito que eu ensino vocês. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui, que eu acho que bem mais fácil de vocês aprenderem com o exemplo, tá? Então, eu dei o ponto A, que vale 4 e 6, então eu tenho o x1 e o y1. E o ponto B, que é 8 e 10, que é o x2 e o y2, tudo bem? Então, eu vou achar o ponto médio da coordenada aqui do eixo x e o ponto médio aqui do segmento aqui do eixo y, tá? Então, para isso, eu uso a fórmula x1 mais x2 dividido por 2, que é a média, porque é dois valores, e y1 mais y2, que é a média dividido aqui por 2, tá? Igual quando a gente calcula a nota de vocês. Então, eu coloco, ó, quanto que vale meu x1? 4. Mais, quanto que vale meu x2? 8. Aí eu somo 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2, 6. Mesma coisa aqui para achar o ponto médio do eixo y aqui. Quanto que vale meu y1? Aqui, ó, 6, coloquei aqui. Mais, quanto que vale meu y2? 10. Então, 6 mais 10, 2. 10 mais 6, 16, dividido por 2 é 8. Então, meu ponto médio é 6 e 8. O 6 do x e o 8 do y, tá? Então, na atividade do roteiro, eu peguei também adaptado lá da apostila São Paulo Faz Escola, é porque não veio para todo mundo. Então, eu quero que vocês achem o ponto médio do AB, do AD, do AG e do DE, tá? Então, para isso, eu já coloquei aqui as coordenadas para vocês, tá bom? Do x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2. Ou uma coisa, se der fração, eu quero que, por favor, vocês transformem na forma decimal. Então, por exemplo, se um dos resultados der 7 sobre 2, por favor, vocês façam a divisão na forma decimal. Beleza? Tá bom? E agora eu vou ensinar vocês a calcular a equação geral da reta usando matriz determinante, tá? A equação geral da reta, ela é escrita nessa forma aqui. AX mais BY mais C igual a 0, tá? A forma algébrica dela é essa daqui. Então, na primeira coluna do X, eu coloco o X, o X1 e o X2. Na segunda coluna é do Y, então eu ponho o Y, Y1 e Y2. E a terceira coluna eu completo com o número 1, porque a gente sabe que o número 1 é elemento neutro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu usei o mesmo exemplo que esse daqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, meu ponto A, x1 é o 4 e o y1 é o 6. Ponto B, o x2 é o 8 e o y2 é o 10. Então, eu vou colocar na coluna do x, ó, eu repito o x e quem que vai vir embaixo dele? O 4 e o 8. Aqui, ó, o 4 e o 8. Na segunda coluna é do y, tá? Então, quem que vai vir embaixo dele? Os números, o 6, que é o y1, e o 10, que é o y2. E completo aqui com 1. Aí, quando a gente calcula a determinante, você lembra que a gente copia a primeira e a segunda coluna? Então, foi o que eu fiz. Eu copiei a primeira e a segunda coluna. Então, eu faço diagonal principal menos a diagonal secundária. Lembrando, a diagonal principal são os valores positivos e a secundária fica negativa. Então, eu faço a multiplicação. X vezes 6, 6x. 6x vezes 1, 6x. Mais y vezes 1, 1y. 1y vezes 8, 8y. Mais 1 vezes 4, 4. 4 vezes 10, 40. Agora é a diagonal secundária.
menos y vezes 4, 4y. 4y vezes 1, 4y. Menos x vezes 1, 1x. 1x vezes 10, 10x. E menos 1 vezes 6 dá 6, 6 vezes 8, 48. Tudo isso é igual a 0, que é uma equação. Aí eu vou juntar os termos semelhantes, ó. Eu vou juntar aqui, ó, o 6x com o 10x. Então, tá aqui, ó. Lembrando que o 6x é positivo. Então, 6x menos 10x, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Agora aqui, mais 8y com menos 4y. Coloquei aqui. Sinais diferentes, subtraio e conservo o sinal do maior. E aqui, mais 40 com menos 48, tá aqui. Sinais diferentes, subtraio e conservo o sinal do maior. E tenho a equação geral da reta, tá vendo, ó? Quem acompanha o x é o A, quem acompanha o y é o B e o termo independente é o C. Beleza? Qualquer dúvida me chamem, tá? Pelo WhatsApp para desenvolver as atividades. Deixa eu mostrar as atividades, ó. Tá aqui, ó, no roteiro. Calma aí, deixa eu baixar. Tem toda a explicação também, tá? No roteiro, se tiver mais alguma dúvida, com outros exemplos. Aqui, ó, esse é o exercício 1 e aqui o exercício 2, ó. Tá bom? Beijo, tchau, bonitos. Tchau, tchau.